No segundo domingo de maio, nós tivemos a oportunidade de homenagear nossas mães. Aquelas que estão entre nós foram abraçadas, foram beijadas, enquanto que aquelas que estão no plano espiritual certamente receberam as preces, as lembranças e as saudades dos seus filhos que aqui estão. E certamente as nossas mães têm um papel importante em nossa vida, pois que através dela foi possível adquirirmos um corpo físico e estarmos aqui numa nova encarnação. E temos ainda a considerar que para que nós possamos ter esse corpo, nós precisamos contar com uma outra mãe. E hoje eu vou falar de 3 mães. Certamente, a Maria, que é homenageada, tem o destaque necessário, a nossa mãe, mas também há uma outra mãe que constantemente nós ouvimos a referência a ela dizendo a Mãe Terra. E se a nossa mãe ou nosso pai permitiram com que nós pudéssemos ter o corpo físico necessário para que nós tenhamos as nossas experiências encarnatórias, a nossa permanência, enquanto dura a nossa encarnação, só é possível por contarmos com os recursos, com a proteção da nossa Mãe Terra. A própria formação do nosso corpo físico já dependeu de que os elementos físicos para isso fossem oferecidos por a nossa Mãe Terra. Mas ao longo de toda a nossa existência, certamente, nós precisaremos dos recursos para que isso possa ser levado avante. O nosso alimento, a nossa roupa, o nosso agasalho, a nossa cama gostosa onde nós vamos dormir, a nossa casa que nos abriga, os recursos para que nós possamos manter a nossa saúde e também um espetáculo de rara beleza que nós vamos vendo ao longo da nossa permanência. O azul do céu, o verde das plantas, as cores das flores, tudo isso nós devemos à Mãe Terra. Mas certamente o propósito de nós estarmos aqui reunidos é homenagearmos a nossa Mãe Maria. E lá no plano espiritual, ela está de uma forma diligente procurando atender às nossas necessidades. Nós sabemos que ela dirige uma quantidade imensa de espíritos que estão prontos para poder atender em nossas necessidades. E Maria, que aqui esteve conosco, recebendo Jesus, o espírito mais evoluído que nós tivemos a possibilidade de termos entre nós, de uma energia fantástica. Imaginem vocês, Maria, para poder recepcionar Jesus na sua encarnação, oferecer o corpo físico que necessita, ela também é de uma vibração muito elevada. E sabemos que a preparação dela para que pudesse acolher Jesus foi uma preparação longa. E Maria já vem acompanhando e continua acompanhando Jesus há muitos e muitos tempos. E eu acredito que se Jesus é o espírito mais evoluído que esteve entre nós, Maria não deve estar muito distante disso também não é verdade? Senão, como é que ela poderia acolher Jesus, em que há a necessidade de uma compatibilidade entre a mãe e aquele que está por nascer, no caso, Jesus. E ela acompanhou Jesus aqui durante os seus 33 anos que permaneceu entre nós. E nós todos sabemos, evidentemente, das angústias, das dores que Maria atravessou, tendo em vista a volta de Jesus, da forma como ele retornou para o plano espiritual. E depois da volta de Jesus, ela permaneceu durante algum tempo naquela mesma região,
Mas antes de Jesus partir, ele tinha feito um pedido especial para João, para que cuidasse da sua mãe. E o João certamente fez isso. E como havia dificuldade de permanecerem naquela região, porque já aqueles que vinham adotando os ensinamentos de Jesus começaram a enfrentar dificuldades para poder levar avante a sua vida. Então Maria e João saíram dessa região e foram para Efésio, que hoje nós conhecemos como Turquia. E naquela localidade, a casa de Maria ainda hoje é um marco de grande importância. Muitas e muitas caravanas vão até esse local para verificar aonde é que Maria viveu os seus últimos dias aqui no plano físico. E João certamente tinha muitas atividades, porque ele continuava disseminando os ensinamentos de Jesus e andava por aquelas regiões enquanto Maria permanecia nesse local para onde ela foi morar. E já nessa ocasião, ela começou a acolher uma quantidade muito grande de pessoas que necessitavam de um amparo espiritual que ela ofereceu, coisa que ela continua fazendo lá no plano espiritual. Mas qual a importância que nós atribuímos a Maria? O que ela significa em nossa vida? Será que Maria, nesse trabalho que ela desenvolve lá no plano espiritual, ela faz alguma distinção em relação a quem quer que seja? Evidentemente que não, porque ela certamente é a primeira a entender e colocar em prática o ensinamento de Jesus, que pede para que nós amemos o próximo. Mas muitas vezes podemos perguntar, mas será que todo mundo reconhece a importância de Maria? Eu acredito que uma quantidade significativa da população da Terra faz isso. Entre os cristãos, certamente isso é algo de grande importância. Entretanto, ainda existem alguns cristãos que, muitas vezes, por orientação dos seus pastores, daqueles que dirigem as casas em que frequentam, nem sempre dão a importância necessária para que nós possamos ter Maria de uma forma presente em nossa existência. E ainda há uma parte significativa da população que nem sabe quem é Maria, pois não são cristãos e nem sempre conhecem o papel que ela executou. Nós vamos encontrar esse reconhecimento, inclusive no próprio islamismo, quer dizer, no Alcorão, há uma citação bastante detalhada a respeito de Maria. Mas há outras manifestações espirituais que não fazem nenhuma referência a Maria. Mas como eu perguntei, será que ela faz alguma distinção? De forma nenhuma. Ela atende de uma maneira cuidadosa e delicada a todos que estejam necessitando. Quer ela seja invocada para fazer isso ou não, ela simplesmente, lá do plano espiritual, com a sua equipe fantástica, vai para todos os locais da nossa Terra, do nosso planeta, verificando das necessidades. Muitas vezes as pessoas até duvidam, mas como as pessoas às vezes se postam diante das imagens de Maria, que pode ser uma estátua, que pode ser uma pintura, e as pessoas acreditam que a estátua, a pintura representando a imagem de Maria pode produzir curas, pode atender às necessidades das pessoas? Certamente não. Mas o que acontece? Quando essas pessoas se colocam diante de uma estátua, diante de uma pintura de Maria, estabelecem uma ligação imediata com quem? Diretamente com ela. Então percebam que essas imagens têm importância, mas é necessário que nós reconheçamos como é que isto acontece. É através dessa ligação é que nós podemos chegar até Maria. E ela estará sempre receptiva. Mas e quando nós não tivermos uma estátua, quando nós não tivermos uma imagem representada por uma pintura ou qualquer outra forma, como fazer? Nós podemos nos dirigir diretamente a Maria, entrar em contato, em sintonia com ela, e para isso é suficiente que nós mentalizemos a sua imagem. O que é mentalizar?
Eu posso pegar um exemplo bastante corriqueiro em nossa vida. Vejam em vossas mentes a bandeira do Brasil. Conseguiram ver? Com que facilidade? Eu não sei se ela está tremulando ou se ela está fixa, como que está, mas certamente nós conseguimos ver isso com muita facilidade. Nós podemos fazer a mesma coisa em relação a Maria, mas como é que nós vamos vê-la? Como ela está representada numa estátua, como ela está representada numa pintura? Não. Nós vamos nos ligar com a Maria como ela de fato é. É um espírito que vive, que elabora, que trabalha, que chega a nós com seu sorriso meigo, com a sua figura extraordinária, que inclusive nós temos uma imagem dela que foi produto de várias sessões que o Francisco Cândido Xavier permitiu com que um pintor fosse elaborando a imagem de Maria, que todos nós acho que conhecemos essa imagem. Né? Aqui mesmo, eu estava olhando ainda agora há pouco, na mesa do Euclides, está lá a fotografia dela. Mas então basta que nós façamos esse tipo de ligação. Agora, o que fazer nessa ligação? Nós podemos pedir, nós podemos agradecer, nós podemos simplesmente render a nossa homenagem para Maria. Então, voltando àqueles que se colocam diante de imagem, diante de quadros, tem importância sim, porque esta é uma ponte de ligação. E se as pessoas eventualmente não tiveram essa informação que eu estou abordando aqui hoje, que nós podemos entrar diretamente em comunhão com Maria sem que haja nenhuma representação, então, certamente nós devemos respeitar, nós devemos entender a importância que essas imagens de Maria podem nos oferecer. E o que ela significa para cada um de nós que aqui estamos, ou aqueles que estão nos vendo através da internet. Eu não sei se Maria também se manifesta através da internet, provavelmente sim, né? Mas então vamos verificar o que é que de fato ela representa para nós. Então eu convido vocês, se vocês quiserem, fechar os olhos. Então nós vamos fazer essa ligação direta com a nossa Mãe Maria. Façamos isso então. E aí já estamos mentalizando, já estamos vendo Maria em nossa mente, de uma forma gloriosa, sorrindo. Eu me lembro agora, em muitas ocasiões, aqui nessa casa, eu via uma exortação a Maria. Mãe Maria, cubra-nos com seu manto azulino. E quem falava isso em todas as reuniões é alguém que eu estou me lembrando agora, com muita saudade, que é Humberto Rigão. Um devoto de Maria como poucos eu conheci. E sempre ele fazia essa solicitação, especialmente no final de nossas reuniões. Maria, cubra-nos com o seu manto azulino. E nós todos juntos vamos fazer a mesma solicitação a Maria. Cubra-nos com o seu manto azulino. Não só nós que aqui estamos presencialmente, como todos aqueles que nos assistem pela internet, mas vamos mais além ainda. Vamos pedir para que essa proteção de Maria se estenda a todos os nossos irmãos, a toda a humanidade, especialmente aqueles que estejam mais carentes de paz e tranquilidade para poder levar avante a sua vida. Então, dessa forma, queremos registrar a nossa homenagem à nossa Mãe Maria, a nossa Mãe que permitiu a nossa encarnação, e ao nosso fantástico planeta Terra, a Mãe Terra, ao qual também peço para que a Mãe Maria, com seu manto azulino, cubra esta Mãe dadivosa que é o nosso planeta, e que todos nós possamos marchar de uma forma resoluta e com muita fé, aguardando com que os nossos dias que estão por vir sempre serão dias melhores. Mas para que eles possam ser melhores, é evidente que devemos entender que precisamos evoluir sob o ponto de vista espiritual. Precisamos nos ligar permanentemente com todos aqueles que nos ajudam no plano espiritual. Obrigado, Maria, por essa oportunidade.